Obrigado. Vamos lá. Então, exemplos de utilização destas fórmulas da integral indefinida, tá? Então, olha aqui, ó. Vamos supor, eu quero calcular a integral de x ao cubo mais 4x na meia menos 1 sobre x. Então, as fórmulas básicas, né? Ó, vamos escrever aqui para a gente relembrar aqui. A principal fórmula é essa aqui, ó. Que é aquela que eu destaquei ali quando integral isso aqui quando eu tiver potências de x como essa fórmula aqui, tu terá que usar o seguinte cálculo, tá? Tu vai ter x elevado na R mais 1 sobre R mais 1 mais uma constante arbitrária, tá? Desde que este número aqui que aparece no expoente seja diferente de menos 1. Tá? Se for o caso do menos 1, aí vai corresponder àquela fórmula que o autor destaca lá em separado, né? Que é esta fórmula aqui, a integral de 1 sobre x dx é igual ao logaritmo do módulo de x mais uma constante arbitrária. Essas duas fórmulas, elas vão ocorrer com bastante frequência aqui nos exemplos iniciais, tá? Então, vamos lá. Vou botar aqui separadamente. Ó. Vamos fazer passo a passo aqui. Vamos supor que tu tenha que calcular esta integral indefinida, como aparece aqui. Então, o que acontece, pessoal? A gente tem que separar, né, estas três parcelas. A gente está vendo aqui exemplos iniciais. Então, pensem que é como vocês tiveram de fazer lá no cálculo das derivadas, né, nos primeiros exemplos. Como é que a gente faz? A gente separa usando as propriedades, né? Então, a gente tem três funções aqui, ó. A gente vai calcular a integral indefinida de cada uma das funções que aparece aqui, né? Então, a gente vai ter, vamos passar lá para outra página. Ó, então, o que eu fiz aqui primeiro? Vamos fazer passo a passo aqui. Primeiramente, eu peguei e... Vamos fazer o seguinte, vamos separar isso aqui daqui. Ó, então, ficou aqui, ó, vou destacar aqui na tela. Aqui eu copiei a integral que eu quero calcular, né, e na linha de baixo eu peguei e separei, ó, vejam, eu tenho três símbolos de integral indefinida aqui. A integral de x ao cubo dx, que é a primeira parcela, mais esse 4 que aparece aqui, ó, multiplicando o x na meia, é uma constante. Então, eu posso escrever multiplicando a integral indefinida do x no meio dx pelas propriedades da integral que são semelhantes a propriedades da derivada, né? Quando eu tiver uma constante que multiplica a função, essa constante multiplicará a derivada ou a integral da função, menos a integral de 1 sobre x dx. Então, o que eu fiz aqui nessa primeira linha, que está marcada, destacada em tela, eu apenas separei as três integrais indefinidas em três parcelas que vão ser calculadas separadamente, cada uma de acordo com a fórmula adequada, né? Então, vejam, a primeira das fórmulas que eu vou utilizar é a fórmula da potência, ó. Integral de x ao cubo dx. Então, o R é 3. Então, o resultado dessa primeira integral aqui, ó, vou destacar aqui, só a primeira, ver se eu consigo. Não consigo. Ó, integral de x ao cubo, agora consegui. Para esta função aqui, eu uso a regra da potência, fica x ao cubo mais 1 dividido por 3 mais 1. Vejam que agora eu não escrevo mais o símbolo da integral aqui na linha de baixo, né?
Quando eu escrevo o resultado da aplicação da fórmula, o símbolo da integral deixa de ser escrito. Mas, agora vem a segunda parcela, a integral do x ao meio, ó, que é essa parcela aqui. Uso de novo a regra da potência, que é, então, o resultado dessa integral, o quarto aparece aqui como uma constante, vezes x na 1 meio mais 1, dividido por 1 meio mais 1, segundo a regra da integral da potência. Menos, aí vem, finalmente, né, a integral do 1 sobre x, que nós vimos ali, que é, no caso particular, da regra da potência, em que eu não posso aplicar a regra geral. Então, fica logaritmo do módulo de x e a constante arbitrária ali, né? Somando cada uma das constantes que resulta das três parcelas, dá uma constante no final. Tanto faz ser letra maiúscula ou letra minúscula, isso é irrelevante, tá, pessoal? Então, né, a conclusão, né, que a gente chega é que essa integral indefinida que aparece aqui, né, vamos separar aqui, a integral indefinida de x ao cubo mais 4x ao meio menos 1 sobre x em relação a x é igual a x na 4 sobre 4 mais 8 terços. Onde é que saiu esse 8 terços? Da simplificação aqui, né, pessoal? Olha só, quando eu tenho 4 dividido por 3 meios, acho que eu fiz aqui, ó, 4 dividido por 3 meios é a mesma coisa que 4 vezes 2 terços, que é igual a 8 terços. Né? Então, a gente não vai deixar indicado essa divisão aqui, que é uma coisa que não tem sentido. Né? A gente não é usual a gente deixar indicado uma divisão de duas frações. A gente desenvolve aquela multiplicação correspondente e escreve lá no formato usual. Então, voltando aqui, ó, né, a gente tem que organizar porque é diferente aqui a representação do que é feito presencialmente. Então, vamos lá, a integral de x ao cubo mais 4x ao meio, menos 1 sobre x dx, veja que tem um parênteses aqui, né, para indicar que eu estou integrando todas as parcelas, resulta em x na 4 sobre 4, mais 8 terços de x na 3 meios, menos o logaritmo do módulo de x, mais uma constante arbitrária. Então, esta é a resposta, né, esse é o cálculo final que tem que ser apresentado quando eu calculo uma integral indefinida, como aqui neste exemplo, certo? Então, tem esses cálculos intermediários que a gente vai simplificando sempre que possível e no final a gente organiza, né, destacando desta forma aqui, na forma de uma conclusão para organizar a apresentação. Professor, tu pode só repetir essa parte do x na 3, porque tu está dividindo por 3, mais 1, ali em cima? Sim, posso, claro. Olha aqui, ó. Em geral, tu vai usar essas duas fórmulas aqui, tu vai usar com a maior frequência agora no início, tá? Então, sempre que tu tiveres uma integral de uma potência, vou copiar aqui, vou mostrar detalhadamente, ó, o x na R é uma integral que tu vai aplicar como um caso particular, ó. O que é o R agora, aqui comparando, né? É o 3, tá certo? Então, tu fica ali, ó, com 3 mais 1 dividido por 3 mais 1, tá? Então, vai resultar, vamos fazer aqui o cálculo. Vai resultar na potência do x, que é x elevado a 4, sobre 4, mais uma constante. Pensa assim, ó, como é que tu verifica que o resultado está correto? Lembra ali que o conceito é a integral indefinida, ela é uma operação inversa da derivada, tá? Então, tu tem que pegar o resultado, certo? Tu pega o resultado aqui e deriva. Se tu fizeres isso, olha aqui, ó. Vou botar aqui o símbolo da derivada, conforme o autor representou aqui. Eu vou calcular a derivada em relação a x desta expressão aqui. Né? Certo? Então vai ficar a derivada em relação a x, derivada em relação a x no x, vamos fazer passo a passo aqui. Vamos botar aqui uma anotação mais fácil aqui. Vamos botar aqui a fraçãozinha ali.
Opa. Aqui tu vai derivar primeiro a potência, x elevado a 4 sobre 4, mais a derivada da constante. A derivada de uma função constante, a gente sabe que é zero. Então, a gente só tem que se preocupar com a derivada aqui da potência. Como é que tu calcula a derivada de uma potência x elevado a 4 sobre 4? Tu vai fazer a regra da potência lá de derivadas. Vai ficar 4 vezes o x. Opa. 4 vezes o x elevado ao cubo dividido por 4, certo? Mais zero, que é a derivada da função constante. Se tu simplificar isso aqui, ó, vai dar exatamente, no final, o x elevado ao cubo, que é a função que tu calculou a integral. Então, realmente, esse cálculo aqui, ele é uma comprovação, é uma verificação que esta função, a função x ao cubo, ela tem como integral indefinida a função x elevado a 4 sobre 4. Tá? Porque esta função que está destacada em tela, x elevado a 4 sobre 4, é a função cuja derivada coincide com o x ao cubo. Ok? Obrigado, professor. Falou. E a mesma coisa vale para o x ao meio. Tá? Sempre que tu tiver uma potência aqui, ó, né, que é o caso aqui da segunda parcela, tu vai usar essa mesma regra desde que o expoente seja diferente de menos 1. Então, lá no final, ó, até fiz aqui, ó. Entendeu? Depois da conclusão, como é que a gente verifica? Né? Ó, eu faço aqui o cálculo, tá? De que realmente, né, aquela parcela que tu encontrou, né, que se tu deriva o resultado, tu volta à função que tu integrou. Tá? Então, é assim que tu verifica que uma certa integral é válida. Por exemplo, aqui, um segundo exemplo aqui, a integral de raiz cúbica de x dx. Tá? Como é que tu calcula uma integral que envolve a raiz cúbica? Veja que lá no livro, vou botar o livro aqui, ó. Tá no livro, a fórmula que tem é a integral de 1, que é o próprio x, e a integral de x na R com potências diferentes de menos 1. Né? Vocês vejam que aqui nesse formulário não aparece raiz cúbica de x. Então, como é que a gente faz? A gente faz uma adaptação, observando que a raiz cúbica de x é a mesma coisa que x elevado a 1/3. Então, eu posso aplicar aqui, ó, neste cálculo, tá, isso eu consigo destacar só, ó, eu tenho ali, ó, x a 1/3, tá, que é um caso particular de potência, né, em que o R é 1/3. Então, tu vai lá, pega aquela fórmula e aplica, ó. A integral de x a 1/3 dx é o x elevado a 1/3 mais 1, né? Então, lá no expoente, tu vai escrever 1/3 mais 1 e vai dividir por esta mesma quantidade, 1/3 mais 1, mais uma constante arbitrária. Então, quando passa desse termo para cá, já não tem o símbolo da integral indefinida. Ó. Vejam que já estou aplicando a fórmula. Então, aparece a constante de integração ali. Aí, aqui nessa outra etapa, ó, que eu vou destacar aqui na tela, eu tenho o resultado, x elevado a 4/3 sobre 4/3, que é, né, 1/3 mais 1, a gente calcula o mínimo múltiplo comum, soma as duas frações, dá 4/3. Só que não é usual deixar escrito a divisão por 4/3. Então, a gente escreve o resultado final, que é 3/4 de x ao cubo mais a constante de integração que aparece em todas as etapas. Como é que a gente verifica? Pega o resultado que está destacado em tela e deriva. Estou representando aqui, ó, a derivada deste termo em relação a x. Uso a regra da potência e a regra da multiplicação pela constante. Ó, fica 3/4 vezes. O expoente passa aqui para frente, 4/3 vezes o x elevado a 4/3 menos 1. Se eu dividir o 3 por 3, o 4 pelo 4 dá 1, e fica x elevado a 1/3, que é o resultado que tem que dar. Tá?
Então, isso aos poucos, vocês vão se familiarizar com esta verificação. Isso é importante fazer, né, nesses primeiros exemplos, sempre a verificação do resultado. Segundo exemplo, ó, um segundo exemplo aqui. Quero calcular a integral indefinida desta expressão. Tá? Eu tenho três parcelas aqui. Integral de 4x ao quadrado mais 5x menos 3, fechou o parênteses, né? Integral indefinida desta expressão em relação à variável x, que está expresso aqui pelo dx. A gente tem sempre que escrever o dx lá no final. Tá? Quando for mais de uma parcela na integral, a gente tem que agrupar com o parênteses. Então, a primeira propriedade que a gente deve usar é separar pelas... Opa! Isso aqui é um probleminha aqui, deixa eu fazer o seguinte, vamos ver se eu consigo copiar isso aqui para ser... Não vou conseguir pelo jeito. Vamos copiar aqui. Passar na outra linha, já vou organizar aqui, pessoal. Mais este termo aqui. E mais este termo aqui. Isso aqui é um chato às vezes, mas é o jeito. O que nós temos aqui para fazer, não tem muito o que fazer. Então, olha só. Vamos lá. Vamos passo a passo aqui. Primeiro, que eu estou destacando em tela. 4 é uma constante e fica multiplicando a integral de x ao quadrado dx. O 5 também é uma constante, fica multiplicando a integral do x dx. E o 3 é uma constante, fica multiplicando a integral de dx. Tá? Então, todas as constantes que aparecerem, né, na frente das funções que vocês estão calculando, as integrais indefinidas, podem ser, como a gente diz, colocadas em evidência. Tá? A gente escreve, então, antes do símbolo da integral indefinida em cada uma das parcelas, tantas quantas forem, 3, 4, 5, não importa. Tá? Muito bem. Agora, em cada uma dessas integrais aqui, vocês vão usar a regra correspondente. Qual é a regra que vocês vão usar em todos estes três exemplos aqui? A mesma regra da potência lá do início. Ó, esta regra aqui, vou voltar aqui. Esta regra vai valer sempre que vocês tiverem que calcular uma integral com potências em que o expoente original, lá do x na r, ó, que está dentro da integral indefinida, quando esse expoente for diferente de menos 1. Tá? Então, voltando lá para o exemplo, ó, eu tenho três situações em que eu vou aplicar essa mesma regra. Ó, vou botar aqui. Vejam. Primeiro fator, 4 é uma constante, está ali, ó, que multiplica x na 2 mais 1 sobre 2 mais 1. Né? A regra da potência aplicada aqui ao R igual a 2. Depois aqui, ó, neste segundo termo, x elevado na 1. Só que o 1, que é quando é o expoente 1, ele não aparece. Né? Então é x elevado na 1 mais 1 sobre 1 mais 1. Menos 3 vezes a integral de dx. Lembre que esse é um caso particular, é como se fosse 1 aqui a função, né? E a integral de 1 é x, tá vendo lá? Ó, primeira fórmula que aparece, né? A integral da função constante 1 é x. Por quê? Porque a derivada de x é 1, que está escrito aqui do lado esquerdo. Ó. Lembre que essa integral indefinida é a operação inversa da derivada. Então, voltando lá ao nosso exemplo, nós teremos 4 sobre x na 2 mais 1 dividido por 2 mais 1, mais 5 vezes o x na 1 mais 1 sobre 1 mais 1, menos 3x mais c. Então, a conclusão, né, que eu chego aqui deste exemplo é que a integral indefinida de 4x ao quadrado mais 5x menos 3 é 4x ao cubo sobre 3 mais 5x ao quadrado sobre 2 menos 3x mais c. Se vocês quiserem escrever, né, de uma forma um pouquinho diferente, digamos assim, não sei se eu vou conseguir pegar aqui, não vou conseguir, mas eu vou fazer o seguinte, ó. Vocês podem reescrever isso aqui assim, ó, fica até mais bonito.
Mas isso aí é só uma questão de organização. O que é mais importante? É observar que, eu quero verificar se realmente a minha resposta está correta. Né? O que vocês têm que fazer? Tem que pegar esse resultado aqui e calcular a derivada. Né? Eu vou ver se eu consigo copiar só essa parte aqui. Ó. Verificação. Seria aqui. Vocês vão calcular isso aqui para incluir aquela soma de 3 parcelas. Vocês vão botar aqui esses termos e vão calcular a derivada. Né? E aí vocês vão desenvolver, só que aquela coisa, né, pessoal, para quem já está familiarizado com as fórmulas de derivação, sabe que para calcular derivadas de polinômios, né, a gente pode usar regras um pouco mais rápidas, mais diretas, mas tudo bem, vamos fazer aqui, ó. Vai ficar 4 vezes. Qual é a derivada do x ao cubo? Né? A gente sabe que é 3x ao quadrado, então vai ficar 4 vezes o 3x elevado ao quadrado, 3x ao quadrado sobre o 3, né, que é o 4/3 que aparece aí. Vamos botar aqui na forma de fração ali na frente. Né? Vou fazer direitinho aqui. Não precisa esta fração aqui. Vamos fazer de novo. 4/3 vezes o 3x ao quadrado. Vamos botar ali. 3x elevado ao quadrado. Vou botar um sinal de vezes ali. Né? Depois, qual é a derivada de 5 meios de x ao quadrado? É o 5 meios, que é a constante, né? Vezes o 2x, que a gente sabe que a derivada do x ao quadrado é 2x. Qual é a derivada de 3x? 3. A derivada da constante é 0. Então veja o que vai dar lá, ó, após as simplificações. 4, né, esse 3 cancela com esse, sobra o x ao quadrado, né? Mais o 2x divide por 2, multiplica por 5, dá 5x, menos 3. Né? Vejam que a função que vocês obtiveram ali como resposta, quando vocês derivam esta função, dá a função que vocês integraram, que é exatamente o que está dentro do parênteses só. Né? Certo? Então é isso que vocês devem interpretar, que essa operação representada por esse símbolo aqui, que é o S alongado, né, que a gente lê integral indefinida, vocês estão calculando a antiderivada desta função que está destacada em tela. Né? O resultado que vocês obtêm, que aparece lá destacado em tela, 4x ao cubo sobre 3, mais 5x ao quadrado sobre 2, menos 3x mais uma constante arbitrária, é a função cuja derivada coincide com o polinômio de segundo grau 4x ao quadrado mais 5x menos 3. Tá? Deixa eu só ver aqui o que é que estão perguntando aqui. Sim, existe a integral definida, a gente vai ver mais para frente, até no livro ele faz uma discussão, o que é a integral definida, né? Qual é a diferença em termos conceituais. A integral indefinida, o resultado vai ser sempre uma função, como aqui, ó, tá? A integral de 4x ao quadrado mais 5x menos 3 em relação a x é esta função aqui de terceiro grau. Né? E outros exemplos, como aparece aqui na tabela, ó, tu pode observar que sempre que tu calcula uma integral indefinida, o resultado é uma nova função. A integral definida, ela vai se diferenciar porque o resultado vai ser um número. Tá? E este número poderá ser, como o autor apresenta aqui, uma discussão que é tipo uma introdução ao problema, que é o seguinte: historicamente, o problema de cálculo de áreas de regiões do plano é um problema que não tinha solução antes da invenção da integral indefinida, por quê? Exceto aquelas figuras elementares, tá? A gente tem, por exemplo, uma fórmula de cálculo de um triângulo, que é base vezes altura sobre 2, a fórmula de área de um quadrado, que é ao lado do quadrado ao quadrado, né? A fórmula da área de um retângulo, que é produto da base pela altura,
e assim por diante. Agora, se tu tiver de calcular, por exemplo, a área desta região aqui, ó, que é limitada pelo eixo x, o x variando de 0 até 1, e superiormente pelo gráfico da função x ao quadrado, esta área aqui, que os gregos já sabiam que vale 1/3, ela não pode ser calculada através das fórmulas elementares da geometria. Tá? Então, um processo de cálculo que ele apresenta aqui é um processo de aproximação sucessiva, né, em que essa figura é dividida em vários, não sei se ele apresenta aqui a figura dos retângulos, deixa eu ver. Aqui, ó. Ele vai inserindo retângulos, né, em quantidades cada vez maiores, ó. Então vocês podem ver aqui, ó, né, isso aí, que tem aqui uma certa quantidade de retângulos, que é 1, 2, 3, 4, 5, aqui tu tem uns 10 retângulos, aqui tem uns 20, 30 retângulos. À medida que tu vai aumentando a quantidade de retângulos, o que a figura está indicando? Que essas somas de áreas dos retângulos vão se aproximar da área limitada pela curva, né? Então isso é a mesma coisa é feito aqui no problema do cálculo da área dessa região aqui. Este cálculo conduz ao conceito da integral definida. Tá? Então, essa é e o resultado vai ser um número que, em muitos casos, vai ser interpretado como uma área. Em outros problemas, será interpretado como um volume, pode ser interpretado como massa. Enfim, tem várias interpretações e aplicações possíveis para o conceito da integral definida. Tá? Então, no primeiro momento, essa é a diferença. A integral definida é um número e a integral indefinida é uma função que é interpretada como sendo a operação inversa da derivada. Essa é a diferença. Tranquilo. Aí, mas tranquilo, vocês vão ver que com o passar das aulas, quando a gente conseguir, né, nós estamos aqui no finalzinho do mês de agosto, lá pelo início de outubro, depois da gente estudar as técnicas de integração, a gente vai ver as aplicações da integral definida, aí vai ficar mais clara essa diferença entre esses dois conceitos. Tá? Muito bem, então voltando aqui, pessoal. Vamos supor que eu tenha esse exemplo, né? Este exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu tenho que calcular a integral de 2x mais 1 vezes 3x mais 5 em relação a x. Então, vejam, como eu tenho uma multiplicação aqui, ó, desses dois polinômios, eu não posso integrar cada um separadamente e depois multiplicar. Primeiro, eu tenho que multiplicar os polinômios. Ó. Então, eu vou multiplicar os polinômios primeiro, 2x mais 1 vezes 3x mais 5, né? Aplica a propriedade distributiva aqui, ó. 2x vezes 3x, 6x ao quadrado. 2x vezes 5, 10x. 1 vezes 3x, 3x, e 1 vezes 5 dá 5. Então, na hora que eu somo aqui, ó, 6x ao quadrado mais 13x mais 5. Então, esta é a função que eu vou integrar. Ó. Vejam lá, ó. Fica a integral de 6x ao quadrado mais 13x mais 5 em relação a x. Aí eu separo, ver se eu consigo separar só as últimas parcelas aqui. Ó. Peraí. Então aqui primeiro eu fiz. Vamos fazer separadamente aqui. Estou conseguindo separar aqui, pessoal, mas observa aqui. Ó. Primeiro eu fiz. Aqui vai ficar um pouco melhor. Ó. Ficou, então, a integral de 6x ao quadrado mais 13x mais 5. Né? Então, este 6 é uma constante e fica multiplicando a integral de x ao quadrado dx. 13 é uma constante que multiplica a integral de x dx e o 5 que multiplica a integral do dx. Tá? Então, agora, em cada uma dessas integrais indefinidas, eu aplico aquela regra da potência. Né? Ó, então, ficou... vamos passar aqui para 6 vezes. Aplico a regra da potência no x ao quadrado. Fica x ao quadrado mais 1 sobre 2 mais 1. Mais 13 vezes x elevado a 1 mais 1 sobre 1 mais 1, porque aqui o expoente é 1, mais 5 vezes a integral de dx, que é o próprio x, né? Mais a constante arbitrária. Então,
simplificando aqui o que é possível, né, ficou 6x ao cubo dividido por 3, mais 13x ao quadrado sobre 2, mais 5x mais c, que eu também posso escrever, né, nesta forma aqui. 6 dividido por 3 é 2, então fica 2x ao cubo mais 13x ao quadrado sobre 2 mais 5x mais c. Este é o resultado desta última integral. Então, de novo, né, se vocês pegarem este resultado aqui e calcularem a derivada, o resultado dessa derivada deverá ser 6x ao quadrado mais 13x mais 5. Né? Que a gente pode até calcular aqui, ó. Certo? Ó, pode até calcular mentalmente aqui, ó. Se eu pegar o resultado, ó, né, essa expressão que está destacada em tela, ó, derivada de 2x ao cubo é 6x ao quadrado. Derivada de 13x ao quadrado sobre 2, dá 2 vezes 13 sobre 2, 13x, mais 5, né, que é a derivada de uma constante que é zero, que é exatamente o resultado aqui, ó, 6x ao quadrado mais 13x mais 5. Então, para ilustrar aqui uma forma tão importante quanto as que foram vistas aí nos exemplos iniciais, a integral de 4e na x, que é 4 vezes a integral de e na x dx, que é a própria função 4e na x. Né? O e é o famoso número de Euler, em homenagem ao matemático suíço Leonhard Euler, que nasceu em 1707 e morreu em 1783, o final, então nasceu no início do século XVIII e morreu lá no finalzinho do século XVIII, um dos matemáticos mais importantes da história pelas inúmeras contribuições que ele deu à matemática, inclusive criando novas áreas de conhecimento. Né? Esta fórmula vocês vão encontrar aqui, lá voltando para a integral indefinida. Ó, tá aqui a fórmula 9, né, lá do formulário. Ó. Como a derivada de e na x é e na x, a integral indefinida de e na x dx é e na x mais uma constante integração. Tá? Então, procure não confundir, né, as regras de potência com regras da função exponencial. Então, olha só, tenho aqui mais alguns exemplos no livro, certo? Ó, tem exemplos aqui de potência envolvendo a função raiz quadrada, potências negativas aqui, ó, tem exemplos bem detalhados, né? Então, vocês podem olhar esses exemplos e aqui, ó, logo em seguida, né, tem alguns exercícios propostos de cálculo de integrais indefinidas. Vocês podem passar direto por alguns assuntos aqui, a gente não vai, né, estudar todos os tópicos, né? É impossível a gente ler e estudar todo o livro, tá, pessoal? Então, observa lá, ó, no plano de ensino, lá no plano de ensino está lá, ó, integral indefinida, ó, exercícios número 11 até o 25 da página 330 do livro, que corresponde ao marcador 350, né? Então, vamos lá. No livro, marcador aqui, 350. É a próxima página, né? Então, vejam, ó, no exercício 11 até o 25 eu já marquei, né, os exercícios destas páginas aqui do livro, ó. Então, tá ali, ó. Calcule cada integral aplicando adequadamente o teorema e as fórmulas. Então, vocês têm que pegar essas integrais aqui e saírem fazendo os exercícios, né? Vocês têm as respostas lá no final, né? Então, é isto que vocês devem procurar trabalhar aí nas próximas aulas, né? A gente vai continuar usando estas fórmulas e explorando as propriedades. Em qual página está a tabela de fórmulas? Para aí, já te digo. No livro, eu acho que é na página 342, eu acho. Já te digo, peraí. Só um minutinho. Está processando aqui. Deixa eu ver. Ó. Tá,
no marcador, tá, na bandeirinha ali que aparece na parte inferior, é 344. Na página do livro é 324. Mas lembra que vocês podem... eu vou voltar aqui para a tela para mostrar aqui. Ó. Este marcador aqui é mais rápido, né? Então, tu coloca ali na bandeirinha, ó, 344, ele vai remeter para esta página aqui, ó. Que vocês estão enxergando na tela agora. Ó. Aí aparece estas fórmulas todas de integração lá na página do livro, né? Tabela 5.2.1. Está escrito assim, ó, fórmulas de integração. Aí aparecem todas essas fórmulas que vocês vão usar aí com bastante frequência. Então, a minha sugestão para vocês, o que é? Vocês peguem um caderno e copiem essas fórmulas. Né? Façam um grande formulário para vocês. Né? Por quê? Porque daí vocês não precisam ficar acessando o livro constantemente. Isso vai demandar muito tempo. Vocês vão ver que isso não é muito prático. Tá? Então, vocês pegam uma folha de caderno, bem grande assim, ó, escrevam lá, fórmula de integração. Tá? Escrevam essas fórmulas todas, na ordem que elas aparecem, deixem as de derivadas de claro, as derivadas, né, não tem mais por que ficar escrevendo. E aí tá, aí vão lá para a página dos exercícios. Né? Aí aparece um exercício, tu precisa da fórmula, tu tá com o formulário ali escrito no caderno, né? Vai ser mais rápido, menos cansativo do que ficar consultando aquela tabela a toda hora. Tá? Eu acho que vai ser mais dinâmica a solução dos exercícios. Na semana passada, pessoal, eu recebi uma informação de que o serviço de monitoria do LAPREM terá início nos próximos dias. Tá? Então, vocês poderão recorrer lá aos monitores do LAPREM nesse modelo, né, nessa modalidade online, para ajudar vocês no esclarecimento de dúvidas. Tá? Eu estou aguardando, a professora Lucília mandou uma mensagem dizendo que os monitores talvez façam um contato aqui no horário da aula. Como hoje o monitor não compareceu, eu acredito que na sexta-feira ele deverá se apresentar para conversar com vocês. Tá bom? Então, um bom dia a todos e até sexta-feira.